No fascinante mundo do cinema, fomos testemunhas de como os atores se transformam em personagens maiores que a vida em nossas telas. Nós os conhecemos por seus impecáveis talentos de interpretação e seu carisma indomável. Mas, o que acontece quando eles enfrentam um inimigo que não podem vencer? Foi o pior e o melhor ano da minha vida. Hoje, exploraremos os atores cujas carreiras foram interrompidas ou truncadas devido a problemas de saúde crônicos, desde o Parkinson até a doença de Alzheimer, diabetes e diversas formas de câncer. Cada ator tem uma história única e cativante que o humaniza. Sinto muito. Não posso falar agora. Estamos filmando os últimos dias da minha vida e oferecemos um olhar nostálgico sobre a interseção entre a arte e a saúde. Então, sem mais delongas, junte-se a nós enquanto analisamos 15 atores que lutaram contra doenças incuráveis. Número 1. Seu irmão, Nick Cannon. Talvez você conheça Nick Cannon como o talentoso ator, comediante e músico que está sempre em movimento. Mas em 2012 ele recebeu uma notícia devastadora. Após ser hospitalizado por fadiga, ele recebeu um diagnóstico de lúpus. Esta doença, que afeta o sistema imunológico, havia causado a falência de seus rins e ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Agora, aqui está a questão. Nick não parece necessariamente doente, mas isso não significa que ele não tenha que lidar constantemente com os desafios do lúpus. Em uma entrevista com a WebMD, Nick falou abertamente sobre as vezes em que acorda e não consegue se mover. É algo que o assusta e o frustra, mas ele aprendeu a lidar com isso. Uma coisa que o ajudou foi fazer algumas mudanças drásticas em seu estilo de vida. Ele começou a se alimentar de forma mais saudável e a dormir mais, o que fez uma grande diferença no manejo de seus sintomas. Apesar de suas próprias lutas, Nick se tornou um defensor apaixonado da conscientização sobre o lúpus. Ele até iniciou uma série no YouTube chamada Incredible Health Hustle para documentar sua vida diária com a doença. E tem trabalhado com a Lupus Foundation of America em várias iniciativas beneficentes. Para Nick, ser o rosto do lúpus é mais do que uma tarefa. É uma responsabilidade que ele leva muito a sério. Ele quer ser uma inspiração para outras pessoas que sofrem com essa doença, mostrando-lhes que não estão sozinhas e que podem superá-la. Número 2. Sarah Ilan. Sarah Ilan, conhecida por seu papel como Riley Dunphy. No sucesso da televisão Modern Family, ela tem lutado silenciosamente contra a insuficiência renal por anos. Ela recebeu 2 transplantes de rim e esteve em diálise por anos e incontáveis medicamentos para seguir em frente. É realmente notável como ela continua brilhando em seu papel enquanto luta contra uma doença tão difícil. Em 2018, Sarah falou abertamente sobre sua experiência com a displasia renal. Em uma entrevista para a revista Selma, ela explicou que nasceu com essa condição, que na verdade é bastante comum entre os bebês. Infelizmente, seus rins não se desenvolveram corretamente no útero de sua mãe e nunca funcionaram como deveriam. Durante sua infância, os tratamentos médicos evitaram que seus rins falhassem completamente. Mas quando completou 21 anos, um transplante se tornou sua única esperança. Em um belo ato de amor e sacrifício, seu amado pai, Edward James Ilan, se ofereceu para doar seu rim. Você pode imaginar a força e a coragem necessárias para que um pai tome uma decisão tão altruísta? Durante 5 anos, o corpo de Sarah aceitou o rim de seu pai, o que lhe permitiu continuar vivendo sua vida e perseguindo seus sonhos. No entanto, em 2017, seu corpo rejeitou o órgão e sua saúde tomou um rumo perigoso. Ela foi colocada em diálise, o que se tornou sua tábua de salvação, mantendo-a viva enquanto esperava por outra oportunidade de ser transferida. Transplante. Mas é aqui que a história toma outro rumo inspirador.
Desta vez foi o irmão mais novo de Sarah, Ian Ilan, quem deu um passo à frente para mudar a vida de sua irmã. Ele se ofereceu para doar seu rim, o que deu à sua irmã uma terceira chance de vida. No final de 2017, o transplante foi concluído com sucesso e Sarah recebeu uma nova chance de vida graças ao incrível ato de amor. Número 3. Melanie Griffith. Poderia-se pensar que alguém que vem de uma dinastia distinta de Hollywood e tem uma carreira de sucesso teria tudo fácil, mas Melanie Griffith teve que enfrentar a frustrante realidade de que os médicos não levavam a sério suas preocupações sobre a saúde, devido às suas agendas apertadas. Durante um painel de uma iniciativa sobre a saúde cerebral das mulheres, em 2017, Griffith surpreendeu a audiência ao falar abertamente sobre seu diagnóstico de epilepsia. Você pode acreditar? Esta mulher glamourosa e talentosa estava sofrendo em silêncio, lidando com convulsões sem receber a atenção e o cuidado adequados. Um incidente em particular se destaca. Enquanto participava do prestigioso Festival de Cinema de Cannes na França, ela experimentou múltiplas convulsões, incluindo uma assustadora chamada convulsão tônico-clônica. Este tipo de convulsão faz com que a pessoa perca a consciência enquanto seus músculos experimentam uma relaxação e contração involuntárias e intensas. Deve ter sido aterrorizante para ela e para aqueles ao seu redor. Apesar da incerteza em torno da causa da epilepsia, a boa notícia é que a condição de Melanie melhorou significativamente com os anos e ela não teve uma convulsão há bastante tempo. Como ela conseguiu recuperar o controle de sua vida? Melanie atribui seu sucesso a um medicamento chamado Lamictal. Este medicamento, combinado com uma mudança de vida significativa, seu divórcio de seu ex-marido Antônio Bandeiras, em 2015, fez uma grande diferença para ela. Embora não esteja claro se ela ainda tem sintomas de epilepsia, uma coisa é certa. A decisão de Melanie de falar abertamente sobre sua doença que mudou sua vida gerou uma conscientização muito necessária sobre a doença. Número 4. Pete Davidson. Embora você talvez conheça Pete Davidson como um comediante e ator muito engraçado, acontece que ele tem vivido com a doença de Crohn desde que era adolescente. Se você não está familiarizado com ela, a doença de Crohn é uma condição que não pode ser evitada. Uma condição crônica que afeta o trato digestivo. O desafortunado é que causa inflamação, o que resulta em uma série de sintomas desagradáveis como dor abdominal, diarreia, fadiga, perda de peso e desnutrição. Além disso, se não for tratada, os riscos de desenvolver úlceras e outras doenças graves como câncer de cólon, vesícula biliar ou doenças hepáticas seriam maiores. Apesar de tudo isso, Pete se recusou a permitir que sua doença fosse um obstáculo para sua ambição e seu talento. Com o tempo, ele encontrou uma rotina que funciona para controlar os efeitos colaterais da doença de Crohn, mas nem sempre foi fácil. Houve um momento em que ele mal conseguia se levantar da cama. É inspirador vê-lo superar uma condição tão difícil e continuar prosperando na indústria do entretenimento. Qual é então o segredo de Pete? Acontece que a maconha é seu tratamento para controlar seus sintomas. Pete diz que é a única coisa que o ajuda a comer porque, sem ela, seu estômago dói o dia todo. Ele até admitiu que não teria conseguido protagonizar o Saturday Night Live se não fosse por fumar maconha. Isso é realmente muito engraçado. Mas, é claro, existem outros tratamentos que podem ser úteis para pessoas com a doença de Crohn. Por exemplo, o uso de esteroides imunossupressores pode ajudar a retardar a progressão da doença. Número 5. Selma Blair. Em outubro de 2018, Selma recorreu ao Instagram para revelar aos seus fãs que havia sido diagnosticada com esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença autoimune em que o corpo se ataca por engano, causando danos nos nervos do cérebro e da medula espinhal. Imagine se o corpo dissesse, vamos
nos atacar só por diversão. Não está certo, não é? Segundo Selma, em algum momento ela sentiu que estava incapacitada. Ela descreveu os desafios diários que enfrenta, desde quedas e deixar cair objetos, até problemas de memória. A esclerose múltipla pode ser um verdadeiro desastre, pois causa exaustão. Dor intensa afeta as funções corporais, como o controle da bexiga e dos intestinos. E não nos esqueçamos dos problemas de mobilidade, problemas de visão e mudanças cognitivas que podem acompanhar o processo. Mas o mais notável sobre Selma Blair é que ela não permitiu que o diagnóstico tirasse seu brilho. Depois de sofrer sintomas preocupantes por anos, ela finalmente obteve respostas. Em uma entrevista com CB Mornings, ela revelou que quando recebeu o diagnóstico no final dos seus 40 anos, ficou surpresa, mas também se sentiu aliviada. Validou tudo o que ela havia estado experimentando nos últimos 30 anos. Foi como se seu corpo finalmente sussurrasse que algo estava acontecendo desde sempre. Desde que revelou corajosamente seu diagnóstico, Selma tem sido um farol de força e mudança. Ela tem marcado presença em eventos com elegantes bengalas e até apareceu na edição Covid da British Vogue segurando uma bengala. Através de suas ações, ela está destacando a necessidade de maior acessibilidade para pessoas com deficiência no mundo da moda. Número 6. Margarida Ridley. Daisy Ridley é uma atriz inglesa que nos conquistou com sua interpretação de Rey no episódio 7 de Star Wars, O Despertar da Força. Mas Daisy é muito mais do que aparenta. Em 2016, ela se abriu no Instagram sobre sua trajetória na área da saúde e revelou que foi diagnosticada com endometriose aos 15 anos de idade. E, como se isso não fosse suficiente, ela também descobriu que tinha síndrome do ovário policístico, após 8 anos de exames. Agora, em que consistem exatamente essas condições? Bem, a endometriose é uma das mais traiçoeiras. Ela ocorre quando o tecido que normalmente reveste o útero decide crescer fora dele, causando todo tipo de dores. Por outro lado, a SOP é um distúrbio hormonal que geralmente vem acompanhado de períodos menstruais anormais e excesso de hormônios masculinos, o que provoca problemas como acne, excesso de pelos corporais e aumento dos ovários, mas não termina aí. A síndrome do ovário policístico também pode levar a complicações mais graves, como a síndrome metabólica, que envolve pressão arterial alta, níveis elevados de açúcar no sangue e níveis anormais de colesterol e triglicerídeos. Apesar de tudo, Daisy se tornou um farol de força e apoio. Ela tem usado sua plataforma para encorajar todas as pessoas a ouvirem seus corpos e buscarem ajuda se sentirem que algo não está certo. Afinal, só temos um corpo da cabeça aos pés, por isso é crucial que nos certifiquemos de que ele esteja em boas condições. Embora antes tenhamos falado de Michael J. Fox, em relação à sua condição de doença de Parkinson, Chris Hemsworth é um ator que não está isento da nossa lista, já que também está na ordem hierárquica. Recentemente, ele surpreendeu todos os seus seguidores ao revelar que tem um risco significativamente maior de desenvolver a doença de Alzheimer devido aos seus fatores genéticos. O ator se submeteu a uma série de testes genéticos que lhe permitiram confirmar o resultado a partir da imagem. Por isso, ele teve que tomar a decisão de fazer uma pausa na atuação, embora não vá se aposentar tão cedo. Então, vocês acham que esses atores realmente estão lidando bem, apesar do fato de que essas doenças são incuráveis? Número 7. Hugo Tricot. Se você assistiu às trilogias Matrix ou O Senhor dos Anéis, então conhecerá Hugo Weaving, o ator australiano com uma presença imponente na tela. Mas, você sabia que nos bastidores ele tem lutado contra a epilepsia desde que era adolescente? A epilepsia é um verdadeiro enigma.
Mesmo os médicos nem sempre têm certeza da causa. Algumas pessoas a desenvolvem em idade precoce e com o tempo a superam, enquanto outras, como Hugo, têm que conviver com ela para sempre. Por mais de 30 anos, Hugo tem tomado medicamentos para a epilepsia e tem usado sua plataforma para lançar luz sobre as experiências e as lutas das pessoas com epilepsia em todo o mundo. Mas aqui está a reviravolta. A epilepsia nunca foi um impedimento para Hugo. Ele se recusou a permitir que isso o impedisse de fazer o que ama, com uma atitude positiva e destemida, inquebrantável. Manteve viva a esperança de que algum dia superaria as convulsões. E adivinhem só, sua esperança se tornou realidade. Já faz um tempo desde a última vez que sofreu uma convulsão. Que triunfo! Claro, viver com epilepsia teve seus desafios. As convulsões impediram Hugo de obter uma carteira de motorista, mas isso não o impediu de ser ativo e participar de múltiplas atividades profissionais ao longo de sua vida. Ele é uma verdadeira inspiração para todos, mas especialmente para aqueles que enfrentam batalhas diárias com a epilepsia ou qualquer outro problema de saúde. Número 8. Gina Rodrigues. Quando você vê Gina Rodrigues, o que é a primeira coisa que chama a sua atenção? Aquele sorriso eletrizante, não é? É como uma característica permanente em seu rosto que nunca desaparece. Mas o que talvez você não saiba é que por trás dos sorrisos, Gina tem enfrentado sua própria batalha contra a doença de Hashimoto, uma condição da tireoide conhecida por seu papel em Jane the Virgin. Gina não é apenas uma atriz incrível, ela também é uma inspiração para os outros. Em 2018, ela decidiu falar abertamente sobre suas lutas com os sintomas da doença de Hashimoto. Ela percebeu que precisava se priorizar, especialmente em uma indústria que dá tanta importância à aparência e ao tamanho. Gina sempre foi uma lutadora e nunca permitiu que nada a impedisse. Mas como diz o ditado, até os guerreiros mais fortes às vezes precisam dar um passo atrás e reconhecer que precisam de ajuda. E foi exatamente isso que Gina fez. Ela percebeu que não podia continuar lutando essa batalha sozinha. A doença de Hashimoto é um distúrbio autoimune que afeta cada pessoa de forma diferente. No caso de Gina, afetou seu metabolismo e provocou flutuações em seu peso. Além disso, ela sofria de ataques de pânico e ansiedade. Foi muito que tive que suportar. Mas a questão é que, embora não se conheça uma cura para a doença, existem medicamentos que podem ajudar a equilibrar os hormônios e estabilizar o metabolismo. Mas não se trata apenas do aspecto físico. O apoio emocional é igualmente importante. E é aí que entra em cena o maravilhoso marido de Gina, Iolo, Cícero. Ele tem sido seu pilar, ajudando-a nos momentos difíceis e lembrando-a de sua autoestima. Ele a ensinou a parar de se preocupar com o número na balança e a se concentrar no que realmente importa, seu bem-estar geral. Número 9. Catherine Zeta-Jones foi sincera sobre sua luta contra o transtorno bipolar tipo 2, esta condição mental. Conhecida por sua montanha-russa de emoções que abrange tanto a depressão quanto a hipomania, tem apresentado inúmeros desafios para a atriz. Aos 41 anos, Zeta-Jones foi obrigada a transitar pelo terreno imprevisível desse transtorno e, ao mesmo tempo, apoiar seu marido, o icônico Michael Douglas, em sua publicitada luta contra o câncer de garganta em estágio 4. Durante os árduos tratamentos contra o câncer de seu marido, Zeta-Jones sentiu uma avassaladora sensação de impotência. O peso da situação foi intensificado pela presença de seus filhos, o que criou um ato de malabarismo de emoções. Em uma tentativa de proteger sua vida privada de olhares indiscretos, a atriz optou por manter seus sentimentos em segredo. No entanto, em janeiro de 2011 surgiu um raio de esperança quando Douglas anunciou triunfantemente que finalmente estava livre do câncer, sem que muitos soubessem. A tensão e a preocupação daqueles tempos turbulentos afetaram o bem-estar mental de Zeta-Jones.
Em abril de 2011, ela tomou uma decisão corajosa. Optou por buscar consolo nas paredes de um centro de saúde mental. Durante 5 dias, ela embarcou em uma jornada de autocuidado, reconhecendo a importância de estar em um estado ótimo antes de voltar ao trabalho. Uma amiga próxima contou que, durante esse período difícil, até as tarefas mais simples eram esmagadoras para ela. Para Zeta Jones, o simples fato de sair para jantar ou enfrentar as responsabilidades cotidianas se tornavam obstáculos formidáveis. Ser testemunha de sua luta foi, sem dúvida, dilacerante. No entanto, a atriz finalmente percebeu que pedir ajuda não era apenas necessário, mas algo que ela deveria aceitar. Mas sua história não terminou aí. Em 2013, ela procurou novamente ajuda profissional, desta vez internando-se em um hospital. Seu publicista explicou isso. Zeta Jones se comprometeu a receber atenção periódica, o que demonstra sua dedicação inabalável à gestão de sua saúde. Isso serve como um lembrete comovente de que o caminho para a saúde mental é contínuo e que buscar ajuda quando necessário demonstra força e sabedoria. Número 10. Jack Nicholson. Jack Nicholson é um ícone de Hollywood que deixou uma marca indelével na indústria do entretenimento. Com um surpreendente total de 12 indicações ao Oscar em seu currículo, ele ostenta com orgulho o prestigioso título de ator masculino mais indicado da história. Mas por trás de sua fachada deslumbrante e seus prêmios glamourosos, esconde-se uma intrigante história de transformação. Em seu tempo, Jack foi aclamado como um festeiro famoso e conhecido por suas atuações fascinantes na tela. Sem esforço, ele cativava tanto as câmeras quanto as mulheres. Sua reputação como uma figura romântica apaixonada o precede. Enquanto abria caminho por uma série de relacionamentos de alto perfil, tornou-se orgulhoso pai de 6 filhos com 5 mulheres diferentes. Sua vida parecia um turbilhão de ostentação e glamour. No entanto, em uma reviravolta surpreendente dos acontecimentos, a lenda de Hollywood se despediu de suas noites de farra e de seus desejos de ser o centro das atenções. No final dos anos 2000, após mais de meio século sob os holofotes, Jack Nicholson mudou seu estilo de vida tão publicitado por um de solidão e tranquilidade. Especulava-se e havia rumores sobre seu desaparecimento repentino. Alguns se perguntavam se ele sofria de demência ou perda de memória, o que supostamente o levou a se retirar do agito e do burburinho da vida pública. Mas quando foi questionado sobre o assunto em 2013, Jack refutou essas afirmações e afirmou que sua mente continuava tão lúcida como sempre. Ele simplesmente se tornou mais seletivo com os papéis que escolhia assumir, priorizando a qualidade sobre a quantidade. Dizem que agora Jack passa seus dias escondido entre as paredes de sua impressionante mansão em Beverly Hills e raramente se aventura além de sua grande fachada. Alguns amigos preocupados expressaram seu temor de que Jack Nicholson se torne um recluso, uma sombra da vida vibrante e colorida que ele levou uma vez. A pergunta que persiste em nossas mentes é: como Jack Nicholson conseguiu se retirar do mundo de maneira tão completa? Se os rumores sobre demência forem verdadeiros, então o estado da saúde mental de Jack se torna uma preocupação importante. A demência pode afetar a memória, a cognição e a capacidade de tomar decisões, interferindo na realização das atividades cotidianas. Também é incurável, o que significa que só pode ser controlada. O que esperamos é que Jack esteja bem e aceite esta fase de sua vida, longe do implacável brilho da fama. Número 11. Morgan Freeman. Quando se trata de lendas de Hollywood, Morgan Freeman reina supremo. Com uma carreira que abrange décadas, ele capturou nossos corações e mentes, ganhando um Oscar e não um, mais 2 Globos de Ouro. No entanto, por trás de seu sucesso fenomenal, esconde-se uma batalha pessoal que testou sua força,
sua luta contínua contra a fibromialgia, desencadeada por um acidente de carro em 2008 que lhe causou danos irreversíveis nos nervos, deixando sua mão esquerda praticamente incapacitada. Apesar de ter se submetido a várias operações para tentar corrigir o dano, a terrível verdade é que ele depende de uma luva de compressão para poder funcionar e suporta constantemente o incômodo no braço. A fibromialgia se tornou uma companheira indesejável na vida de Freeman, ditando o que ele pode e não pode fazer. Como muitas outras pessoas que lutam contra a fibromialgia, Freeman foi forçado a deixar de lado passatempos preciosos. Navegar em alto mar e cruzar os céus como piloto lhe proporcionavam uma alegria incomensurável. Agora, essas atividades já não estão ao seu alcance. Até mesmo dirigir ou andar a cavalo se tornou um desafio. Alterado para sempre pela dor que o persegue. Um dos piores efeitos da fibromialgia é a perda de atividades que uma vez alimentaram nossas almas. É um golpe devastador que nos obriga a lamentar e encontrar uma maneira de seguir em frente. No caso de Freeman, ele descobriu novos passatempos que acendem sua paixão e o mantêm engajado com a vida. Ele aceita a ideia de jogar golfe, balançando o taco com uma mão, decidido a não deixar que a dor dite seu espírito, e dá longas caminhadas, encontrando conforto no simples ato de colocar um pé na frente do outro. A mensagem de Freeman para todos nós é de resiliência e a busca de um propósito em meio às reviravoltas inesperadas. Da mesma forma, não devemos ignorar que o controle da dor continua sendo uma parte crucial da trajetória de Freeman. Defende corajosamente o uso do canabidiol, reconhecendo que sem este remédio natural, estaria em sérios apuros. Incorporar esta forma de manejo da dor ao seu estilo de vida ativo lhe proporcionou alívio tanto mental quanto físico, permitindo-lhe enfrentar os desafios da vida com graça. Número 12. Charlie Sheen. A vida de Charlie Sheen tem sido uma emocionante montanha-russa, cheia de imenso talento, carisma magnético e entretenimento cativante. Desde suas atuações inovadoras em filmes icônicos como Platon em 1986 e Wall Street em 1987, até sua interpretação inesquecível do irreverente Charlie Harper na querida comédia Two and a Half Men, em 2003. Charlie cativou o público e nos deixou encantados. Mas a história de Charlie vai muito além de suas aventuras na tela. Como filho do lendário ator Martin Sheen, ele demonstrou uma notável capacidade de resistência e recuperação diante de desafios pessoais, incluindo o diagnóstico de HIV. A corajosa decisão de Charlie de revelar publicamente sua doença elevou o tema do HIV ao discurso público e o tornou uma das pessoas mais famosas que vivem abertamente com HIV. Embora não exista cura para o HIV, Charlie conseguiu controlar sua doença de maneira eficaz. No entanto, apesar de todas as suas conquistas, sua trajetória também foi marcada por controvérsias. Várias mulheres denunciaram que ele não havia revelado sua condição de HIV, colocando-as em risco. Em agosto de 2022, Charlie teve que resolver uma ação judicial movida por uma ex-namorada de 2017, que afirmava que ele a expôs conscientemente ao HIV durante seus encontros íntimos. Como parte do acordo, o ator concordou em pagar à mulher um total de $120, pagos em parcelas mensais de $10 conforme consta nos documentos legais. Embora Charlie insistisse que tomou precauções para evitar a transmissão e foi transparente com suas parceiras sexuais sobre seu diagnóstico antes de qualquer interação física, a controvérsia em torno de sua história não pode ser ignorada. Surpreendentemente, quando Charlie revelou sua condição de HIV positivo ao mundo em 2015, ele revelou que estava vivendo com a doença há 4 anos.
No entanto, em meio à agitação, houve um vislumbre de positividade. Seu anúncio provavelmente desempenhou um papel importante em impulsionar as vendas de kits de teste de HIV para uso doméstico, difundir a conscientização e encorajar as pessoas a se testarem. Número 13. Kathleen Turner. Nos anos 80, Kathleen Turner era uma verdadeira força a ser reconhecida, com um sucesso após o outro e até 2 Globos de Ouro. Mas em algum momento do caminho, ela pareceu desaparecer de nossas telas. O que aconteceu? Bem, acontece que Kathleen estava enfrentando uma doença crônica, artrite reumatoide, uma doença autoimune desanimadora que causa estragos nas articulações e órgãos, provocando uma dor e inchaço imensos. Infelizmente, seu trabalho como atriz se tornou um verdadeiro desafio. Kathleen nem sequer conseguia andar direito, muito menos segurar um copo na mão. Você pode acreditar nisso? Para subir e descer escadas, ela teve que recorrer a um método pouco ortodoxo, subir e descer, arrastando-se no chão, empurrando-se para frente com cada movimento minucioso. A dor era insuportável e não a deixava descansar, não importava como ela se sentasse, ficasse de pé ou se deitasse. Sabe o que é pior? As pessoas costumam subestimar o impacto de sua condição simplesmente porque não coloca sua vida em risco, mas teve um efeito profundo na vida de Kathleen e ela não estava disposta a permitir que isso a definisse. Quando um médico disse a Kathleen que ela estava destinada a passar o resto de seus dias em uma cadeira de rodas, ela tomou o assunto em suas próprias mãos e o dispensou imediatamente. Essa decisão por si só foi um testemunho da gravidade de sua condição. Kathleen estava determinada a não permitir que sua doença se tornasse pública, por medo de que isso afetasse suas chances de ser contratada na indústria. Enquanto lutava por sua saúde, também se viu lutando contra os rumores de que tinha um problema com bebida, mas seu suposto consumo de álcool era mais um mecanismo de defesa, uma tentativa desesperada de mitigar a dor insuportável. Em 2002, Kathleen teve que enfrentar outra batalha e se internou em reabilitação. Foi durante sua estadia lá que conheceu outros pacientes que lutavam com problemas de bebida muito mais graves. Foi uma revelação para ela que lhe deu uma nova perspectiva sobre seu próprio consumo de álcool. Hoje em dia, ela desfruta de um coquetel de vez em quando. Mas ela encontrou consolo organizando noites de pôquer com seu grupo de amigas fabulosas, desfrutando de um delicioso sushi e bebendo bourbon. É uma abordagem equilibrada. E já não permite que o álcool tome o controle. Número 14. Antônio Anderson. Este talentoso ator pode ter nos feito rir até doer os lados, mas não sabíamos que por trás daquele sorriso contagiante ele enfrentava sua própria saúde. Diabetes tipo 2. Em 2002, Anthony foi diagnosticado com esta doença, o que o deixou totalmente desconcertado. Agora, se você não está muito familiarizado com o mundo da diabetes, deixe-me explicar. Esta doença silenciosa afeta aproximadamente 1 em cada 10 pessoas em todo o mundo, e a maioria dos casos é classificada como diabetes tipo 2. Trata-se de uma resposta normal das células do nosso corpo à insulina, o que dificulta a entrada do açúcar. Portanto, para compensar, nosso corpo bombeia cada vez mais insulina, o que faz com que nossos níveis de açúcar no sangue fiquem descontrolados. E acreditem, isso não é bom. Pode resultar em problemas graves como doenças cardiovasculares, problemas de visão e doenças renais. Mas a verdade é que Anthony não deixou que esse diagnóstico o derrubasse. Na verdade, ele assumiu o controle de sua saúde e começou uma rotina constante para controlar sua condição. Ele percebeu que precisava fazer algumas mudanças. Começou a ir à academia como ninguém, caminhando, trotando e até pulando naquela velha e confiável esteira. E, como se não bastasse,
contou com a ajuda de um treinador pessoal para se manter motivado e no caminho certo. Mas isso não é tudo. Anthony sabe que uma alimentação saudável é igualmente importante. Ele tem escolhido alimentos mais inteligentes, alimentando seu corpo com coisas boas e se despedindo das opções não tão saudáveis. No final, tudo se resume a fazer escolhas mais saudáveis. Número 15. Michael J. Raposa. Michael J. Fox. Famoso por seu papel na trilogia cinematográfica De Volta para o Futuro, é um ator premiado de cinema e televisão que conquistou corações e recebeu inúmeros elogios ao longo de sua incrível carreira. Mas você sabia que, nos bastidores, Michael tem lutado contra a doença de Parkinson? Em 1991, quando era apenas um jovem de 29 anos, Michael recebeu o diagnóstico chocante. Não foi até 1998 que ele decidiu tornar a notícia pública, mostrando uma imensa coragem e transparência. E deixe-me dizer que, em vez de permitir que essa doença enfraquecesse seu espírito, ele a enfrentou de frente e iniciou todo um movimento para encontrar uma cura. No ano 2000, Michael criou a Fundação Michael J. Fox para a pesquisa do Parkinson. Esta fundação se tornou sua missão, uma via para reunir, apoiar e promover avanços científicos na busca por uma cura. A doença de Parkinson não é um passeio no parque, mas sim um distúrbio progressivo e debilitante que apresenta todo tipo de desafios para a pessoa que a sofre. É caracterizada por tremores e movimentos incontroláveis, dificuldades para falar e problemas com o equilíbrio e a coordenação. Sim, a doença de Parkinson não é brincadeira, mas o que realmente inspira Michael é que ele se tornou um defensor e uma voz influente no mundo da pesquisa sobre o Parkinson. Ele faz parte do conselho administrativo de sua fundação, viaja e fala em prol da causa sempre que pode. Sem dúvida, ele está tendo um impacto. O New York Times até descreve sua fundação como a voz mais confiável na pesquisa sobre o Parkinson no mundo. Isso sim é um reconhecimento sério. Não pensem nem por um segundo que a carreira de ator de Michael ficou em segundo plano. Em 2013, impulsionado por seu otimismo e determinação naturais, ele fez um retorno triunfal à atuação em tempo integral. Ele nos encantou a todos no programa de Michael J. Fox, da NBC, interpretando um personagem principal que vive uma vida ordinária, embora extraordinária, com a doença de Parkinson. E justo quando pensávamos que ele não poderia mais nos surpreender, ele conseguiu um papel importante no drama de sucesso da CBS, The Good Wife. Vamos falar de talento e resiliência. Quando se trata de inspiração, Michael tira força da incrível comunidade de Parkinson, da criatividade, paixão e compromisso que presencia todos os dias. Ele acredita firmemente que encontrar uma cura não será o trabalho de uma única pessoa ou de sua fundação, mas sim um esforço coletivo.